Hoje a gente vai conversar sobre casamento. Tem algumas coisas sendo ditas aí que estão muito distantes do padrão de Deus, daquilo que ele planejou, afinal de contas foi ele que deu a ideia, foi ele que criou esse conceito. Então é para ele que nós temos que nos voltar para entender o que realmente é casamento, quais são os padrões envolvidos aí, como é que essa história realmente tem que funcionar. Então fica comigo. Olá, eu sou Gisele Martinhago, você está no canal Martas e Maria, seja muito bem-vinda. Quero ler com você dois textinhos bíblicos rapidinho, me acompanha, fica aí. Marcos 10, 8, 9 diz assim: No princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são mais dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Então aqui a gente já vê o que, né? No princípio Deus fez homem e mulher, uniu eles em casamento, são uma só carne, não são mais dois, mas agora passam a ser um. Então é algo sagrado para Deus, algo que ele criou. Aí lá em Gênesis 2, do 20 ao 25 diz assim, que ainda aconteceu antes desse episódio aqui, né? Não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem: Esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Então o homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Há muitos princípios para a gente olhar aqui, né? Então a mulher, ela é auxiliadora, ela vem para complementar, para deixar esse homem completo realmente, para ajudá-lo, para caminhar junto, né? E eles tinham transparência, eles estavam nus e não sentiam vergonha, ou seja, havia transparência, havia confiança. Então tem muita coisa aí, muitos conceitos envolvidos na real ideia de casamento e é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Então vamos lá. A primeira coisa que tem que ficar bem clara é que a ideia de casamento, ela é uma ideia de Deus. Ele é o criador do conceito casamento. Portanto, vou voltar a repetir, nada melhor do que voltarmos ao Criador, lá no princípio, a essência do que realmente isso significa para entender. Ou seja, as nossas opiniões, os nossos palpites, os nossos achismos, se a gente concorda ou não concorda, se a gente aceita ou não aceita, no fim das contas não importa. Isso é fruto da nossa arrogância, da nossa prepotência, é mais ou menos como o vaso, né, querendo dizer para o oleiro, por que você fez desse jeito, né? Então, esse vaso está sendo muito arrogante, é mais ou menos isso que a gente faz. Então Deus criou assim, ele é perfeito e está lá desde o princípio, né, esses caminhos eternos dessa maneira. Então cabe a nós compreender que conceitos são esses, por que Deus fez desse jeito e realmente entender que é o melhor, porque Deus é perfeito e ele não erra naquilo que ele fez. Então se ele idealizou desse jeito, é porque existe um propósito nisso e a gente vai continuar vendo aqui. Então sem arrogância, sem petulância, muito do que está se chamando aí hoje de casamento, a gente pode dizer que é um relacionamento humano, é um relacionamento, mas deveria ter outro nome, porque casamento tem padrões, casamento tem aí cláusulas, casamento tem algumas coisas envolvidas para realmente poder ser chamada de casamento. Então vamos lá, o que é isso tudo aí pra gente ver? Então a primeira verdade que a gente precisa entender aqui, então foi essa, casamento é uma ideia de Deus. A segunda coisa, casamento é entre um homem e uma mulher. Foi assim desde o princípio, Deus criou o homem e a mulher. E por que isso? Porque um dos propósitos do casamento é a criação de filhos, é a procriação, é continuar a espécie. Então não existe fecundação, não existe procriação, não existe continuidade da família, a não ser que seja um relacionamento entre um homem e uma mulher. Então, um dos propósitos do casamento é esse. Por isso que qualquer outro relacionamento que não seja entre um homem e uma mulher deveria receber um outro nome, mas não casamento, porque pressupõe que não vai haver essa perpetuação da espécie, não vai haver esse relacionamento que dá esse fruto, que seriam os filhos. Segunda questão envolvendo o casamento. Casamento, ao modo de Deus, no padrão de Deus, é uma aliança, é algo eterno, não é um contrato. Ele está muito mais para a ideia de um pacto de sangue, inclusive. Por isso que o sexo entra com tanta força nisso, né? E hoje isso tudo está sendo muito deturpado. Por isso que eu volto a falar, se a gente não tiver coragem de voltar lá para os caminhos eternos, para as origens, para entender o que Deus diz e entender que nós erramos, que nós fizemos escolhas contrárias ao projeto de Deus. Por isso que a nossa vida fica tão bagunçada.
a gente vai ter dificuldade de aceitar esses conceitos, porque hoje o mundo trata o sexo como algo leviano, algo para o meu próprio prazer e pronto. Por isso que há tantas distorções. Mas o sexo, ele é essa coroação da aliança do casamento, né? Quando um homem e uma mulher se tornam realmente uma só carne e constroem essa unidade que a gente viu lá no versículo, né? Que não o separe o homem, Deus uniu. Então, essa ideia realmente de aliança e não de contrato, ou seja, não é conforme me convém. Com essa mentalidade, os frutos são muito mais abundantes e muito mais preciosos. Por quê? Porque eu vou estar preocupada em amar, servir, cuidar e ele vai estar fazendo o mesmo comigo. Então a cobrança vai ser a si próprio, entende? No sentido assim, será que eu como esposa estou suprindo as necessidades do meu marido? Será que ele está feliz do meu lado? Onde que eu posso melhorar? E o marido faz esse mesmo exercício. Outra questão que envolve o casamento, eu não posso casar com a ideia de que o outro tem a obrigação de me fazer feliz. Quando eu entro no casamento com essa ideia, eu já entrei errado e as chances de dar tudo errado são totais. Por quê? Porque a ideia é você ter uma oportunidade de amar, de servir. Então, se os dois entram com essa mentalidade, os frutos são muito mais abundantes e muito mais preciosos. Por quê? Porque eu vou estar preocupada em amar, servir, cuidar e ele vai estar fazendo o mesmo comigo. Então a cobrança vai ser a si próprio, entende? No sentido assim, será que eu como esposa estou suprindo as necessidades do meu marido? Será que ele está feliz do meu lado? Onde que eu posso melhorar? E o marido faz esse mesmo exercício. Será que a minha esposa está feliz comigo? Aonde que eu estou deixando a desejar? Aonde que de repente eu tô magoando ela? Ou eu decepcionei? Então, entende? Um volta o olhar para o outro. Isso é muito mais saudável. Então, essa dinâmica de renunciar, de abrir mão, de não querer tudo do meu jeito. Então, isso envolve muito mais altruísmo do que egoísmo. Então, muitas histórias acabam realmente em divórcio, em tragédias, porque o egoísmo impera. Eu tô sempre cobrando aquilo que você não tá fazendo por mim e não me cobrando naquilo que falta eu fazer por você. Então também é uma verdade que envolve a ideia do casamento ali no original, no plano de Deus para nós, a ideia de servir ao invés da ideia de ser servido. Outra verdade que envolve casamento segundo o padrão de Deus é a fidelidade. Então essa transparência, estavam nus e não se envergonhavam, essa cumplicidade, eu confio no meu marido e ele confia em mim. E é um relacionamento de um homem e de uma mulher, né? Então não é incluindo 2, 3, 4, 5, incluindo essa liberdade de você sai e faz o que você quiser lá fora e eu também, mas a gente continua casado aqui. Isso tudo são ideias humanas, isso tudo são ideias concebidas pela mente humana, cheia de egoísmo, cheia de desejo pelo pecado, cheia de obras da carne, mas não é o plano de Deus. O plano de Deus é a santidade no casamento. É o cuidar um do outro, é um zelar um pelo outro. E a fidelidade é totalmente um dos alicerces de um casamento. Um casamento onde não há fidelidade, não vai haver confiança, né? Vai haver essa quebra de credibilidade o tempo todo. E isso é muito complicado para se construir realmente uma história saudável, para deixar um legado, inclusive, para os filhos, para construir algo geracional, né? Que vai alcançar, as bênçãos vão alcançar as gerações seguintes. Então, com certeza, a fidelidade faz parte do plano de Deus para o casamento, ou seja, a moda de Deus envolve fidelidade. Outras características que envolvem a questão do casamento, então, a amizade, né, esse companheirismo, essa amizade, o sexo, mas a fidelidade, né, é com o marido e é com a esposa, não é com o mundo inteiro, né? Transparência, confiança, submissão, então se submeter a Deus, se submeter um ao outro, sim, não é só o que eu quero, muitas vezes envolve renúncia. A questão de andar em acordo é muito importante no casamento, então não é impor a minha vontade ao outro, né? Muitas vezes a gente teve muitas essas experiências no nosso casamento no sentido de, eu gostaria muito de fazer tal coisa, daí meu cônjuge, né, não, mas eu não gostaria, tá, então a gente não faz nada, a gente vai orar e vai esperar o que é pra fazer, a gente vai esperar, não é o que eu quero nem o que você quer, é o que Deus quer, o que é melhor pra nós como família. Então é assim que um casal saudável caminha, entende? Não é impondo a vontade, não é tipo assim, da outra vez fui eu que cedi, então agora é você que cede. Isso é joguinho infantil, isso não é a ideia realmente de um casamento maduro, saudável, que tem Deus no centro, entende? A vontade de Deus não. Cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Eu não vou tomar uma decisão nessa situação baseada porque na situação anterior o meu marido abriu mão, então agora é a minha vez de abrir, ou o contrário, entende? Essa situação, o que que isso exige? O que que é o melhor para nós como família? E aí esse casal vai buscar junto em Deus. Então essa questão do acordo, de estar em unidade,
intimidade com Deus, oração, né? Orar juntos. Tudo isso são princípios e valores que envolvem, então, a ideia de casamento segundo os padrões de Deus para nós. Uma coisa bem legal pra gente pensar assim, né? Por que é pra vida toda? Por que é até que a morte nos separe? Porque a gente tá num processo de autoconhecimento, de desenvolvimento, a gente erra, a gente acerta. E essa história, ela é pra vida toda, até que a morte nos separe, porque é ali que ela termina, porque ela vai ser recheada de capítulos. E aí, isso que é o bonito de você olhar para trás e ver uma história que foi construída, porque tem os seus altos e baixos, vão ter os capítulos terríveis, capítulos de tragédias, né, de coisas que a gente preferia que não tivesse acontecido, que trouxeram dor para a família, que trouxeram muitas dificuldades, seja em que área da vida for, mas daqui a pouco a gente supera junto aquilo, sai daquilo mais fortalecidos ainda, mais companheiro um do outro, sabendo que se a gente venceu isso, a gente pode vencer o que mais virá pela frente e virá, porque a vida é feita assim, uma hora é problema numa área, daqui a pouco é problema em outro, mas quando eu sei que eu posso contar com o meu cônjuge, aconteça o que acontecer, porque a portinha da saída não está aberta, a gente tem um compromisso de aliança até que a morte o separe, isso nos dá um ambiente de segurança pra gente trabalhar, pra gente viver, entende? A gente desarma um pouco, sabe? A gente fica mais tranquilo, afinal de contas eu não tô sendo observado no sentido de cobrar, mas a gente tá construindo isso juntos. E às vezes vão ter os capítulos extremamente felizes, alegres, e é assim que esse livro vai sendo escrito, vai sendo construído. Então, com capítulos bons, capítulos ruins, por isso que é importante seguir em frente, porque quando você olhar para trás, tá lá na frente quase chegando, né, o dia de descansar, aí você vai olhar e ver, puxa, que história bacana que a gente construiu, né? Que bom que a gente não desistiu. Que bom que a gente seguiu em frente, tem uma história para contar. Então isso é muito precioso e Deus não faz as coisas por acaso, né? Então o casamento, no padrão de Deus, ele é um compromisso de aliança, a palavra diz já, né? Compromisso, que é baseado nisso, numa decisão tomada. Então muita gente usa o argumento, por exemplo, assim, o amor acabou, né? Ou a gente é incompatível. É claro que a gente é incompatível. Em primeiro lugar, porque somos pecadores, somos diferentes em tudo. Somos homem e somos uma mulher, né? Eu tenho minha bagagem, meu marido tem a bagagem dele, a gente veio de famílias diferentes, agora a gente resolveu juntar as bagagens ali, tirar tudo da mala, construir nosso próprio armário ali e seguir em frente juntos. É claro que vai ter problemas, é claro que a gente é diferente, coisas pequenas, né? Um bota o papel higiênico de um lado, outro bota do outro, um aperta a pasta de dente no meio, o outro aperta embaixo, né? Um quer visitar a mãe todo final de semana, o outro uma vez por mês, tá bom? São conflitos que vão surgir. Por isso que o casamento tem que ser baseado no compromisso. Porque se for no sentimento, nas emoções, fica muito frágil, fica muito vulnerável e qualquer motivo vai ser motivo para cancelar, para desistir, para entregar os pontos. E com certeza não é isso que Deus quer que a gente faça. Ele quer que a gente seja pessoas de compromisso, né? Que a gente está muito focado hoje nessa ideia da felicidade. Isso atrapalha muita coisa. E Deus está muito mais preocupado com a nossa fidelidade, aquilo que a gente tem como compromisso e como responsabilidade, do que com a nossa felicidade. Sabe essa coisinha de eu mereço ser feliz? Ela tem trazido muitos prejuízos para muitas famílias, porque daí o egoísmo impera, né? Eu tenho o direito de ser feliz, tá? E o outro não tem? A gente é uma família, a gente é um casal, a gente tem filhos, a gente tem uma história. Então agora você resolveu surtar e tá tudo bem? Não, não tá tudo bem. Faltou fidelidade, faltou compromisso com aquilo que foi assumido. Tem uma outra verdade muito profunda com relação ao casamento, eu quero entrar ela com mais profundidade no próximo vídeo. Então esse é o primeiro, vai ter um próximo vídeo depois desse que eu vou entrar mais profundo aqui. Mas pra gente entender que Deus ele faz tudo com um propósito, baseado em princípios. E tudo que ele faz, sabe essa coisa material, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente vivencia, é para nos levar a enxergar um princípio espiritual. Então a palavra ela compara muito o relacionamento do casamento, do homem e da mulher, com o relacionamento de Cristo e a igreja. Então Cristo é o noivo e a igreja é a noiva. Então Cristo ele é o modelo para os homens e a igreja é o modelo para as mulheres, né? Então essa questão da unidade, essa questão da submissão, da proteção do homem pela mulher, tudo isso são princípios que a gente vê nessa questão de Cristo com a igreja. Então há um propósito nisso. E se a gente pensar que o maior propósito de Deus é nos transformar à semelhança de Cristo, a gente vai entender também que há um segredo aí no casamento para que esse cenário seja construído e ali o lar, a família, seja esse ambiente onde o nosso caráter vai ser confrontado, onde os nossos pensamentos, as nossas motivações, os nossos sentimentos, tudo para nos confrontar, tudo para nos ensinar e nos levar, então, à semelhança de Cristo. Mas isso só vai acontecer dependendo do quê, né? Das nossas ações, das nossas reações.
de a gente ter consciência disso, como a gente aceita essa verdade e como a gente interpreta isso e vive isso, porque a gente tem uma concepção muito errada do casamento. A gente acha que Deus fez o casamento só para isso, só pra gente procriar, ter filhos, né? Ou enfim, o máximo que a gente quer é ter uma casa bonita, ter um bom trabalho, poder passear, e a gente acha que é isso, né? Mas há algo espiritual muito mais profundo no casamento e que é o principal, na verdade, né? Cabe a gente compreender isso, aí a gente vai entender que casamento, segundo o padrão de Deus, é coisa muito séria e realmente não é para todo mundo. Tem que ter maturidade para encarar, né, o casamento com os olhos de Deus, né? Realmente o padrão dele para nós. Então, só quero reforçar com você essa ideia do casamento como esse lugar, esse contexto, aonde a gente vai ser trabalhado na nossa santificação. Então, é esse ambiente seguro, ou pelo menos deveria ser, é isso que a gente está olhando aqui, qual é o padrão de Deus com a ideia dele. Então, deveria ser esse ambiente seguro, onde eu posso errar e ser perdoado, onde o outro pode errar e ser perdoado, né? Onde há espaço para isso, espaço para crescimento, espaço para choro, espaço para me lamentar por algo que eu fiz ou deixei de fazer, porque isso vai gerando crescimento, isso vai nos levando a amadurecer, a crescer e aí nos tornando mais parecidos com Jesus. É onde a gente tem a oportunidade realmente de exalar algum perfume de Cristo, de amar o nosso próximo, que está tão próximo, que é o nosso cônjuge, né? Muitas vezes a gente olha para essa ideia do amor ao próximo, a gente coloca para todo mundo que está lá fora e esquece que o marido é o próximo mais próximo. Então é ali nesse ambiente do lar que tudo isso vai ser trabalhado. Então quando a gente entra no casamento com essa ideia de que seja eterno enquanto dure, ou vou ver no que vai dar, se não der certo eu separo, né? Ou às vezes nem caso, só moro junto, eu não consigo construir esse ambiente seguro, entende? É como se eu tivesse o tempo todo sinalizando para o outro que há uma possibilidade de saída pelo escanteio. Então, sabe, é como se tivesse assim uma portinha lateral ali e ela tá sempre entreaberta. E aí tá sempre a desconfiança, né? Será que ele não vai sair pela portinha hoje? Será que ela não vai sair, né? Ou de repente um dia que eu tô mal-humorada e cansada, o meu parceiro, meu marido já vai ficar, né? Sabe aqueles sentimentos, é uma coisa tão sutil que gera estresse, gera angústia, a gente não sabe nem dizer de onde vem. Mas é porque existe essa insegurança, você nunca sabe quando vai ser o fim da coisa, entendeu? E de repente pode estar ali junto há 4, 5, 10 anos e pra você tá tudo bem. Mas o outro chega e diz, olha, realmente aquele tempo que seja eterno enquanto dure pra mim deu. Não te amo mais, tô interessada por outra pessoa, não quero mais, tô cansado, tô saindo, né? E aí há o abandono, há, como a gente falou, né, não há glamour no divórcio, é uma derrota, é uma família que desistiu, é uma perda, é a morte de uma família, né? Então, essa falta de entendimento do casamento como compromisso, como aliança, ela não dá espaço, sabe, para esse ambiente seguro. Ela tá sempre essa coisa de tô sempre cobrando um do outro, sempre esperando mais do outro e não cobrando de mim mesma. E aí fica muito pesado caminhar dessa forma. Então, no próximo vídeo, quero conversar com você sobre 3 princípios lindos que a gente tem a oportunidade de trabalhar dentro do contexto do casamento, eu acho que mais do que em qualquer outro lugar. Talvez isso também acontece nos outros relacionamentos também com os filhos, mas no casamento é algo muito profundo. Então, vou te deixar aí com curiosidade. No próximo vídeo a gente vai conversar sobre esses 3 princípios então, tá bom? Espero que esse vídeo tenha te abençoado. Fala pra mim aí qual que era o teu entendimento sobre casamento, se você já tinha clareza, se você já tinha esse entendimento, né, do quanto o padrão de Deus é elevado quando se fala em casamento e que muito do que a gente vê aí, a gente tem que arranjar um outro nome para nomear esses relacionamentos, porque casamento é coisa séria e Deus tem algo a dizer sobre isso. Então deixa nos comentários aí alguma coisa para eu saber o que você pensa sobre isso, tá bom? Te espero no próximo vídeo, Deus te abençoe!